sei que o assunto é polêmico e que vocês podem aí estar pensando que essa questão de glosa é invenção das operadoras, é erro dos auditores. Eu acho que esse assunto até vale um outro vídeo, né? Mais um dedo de prosa numa outra ocasião. O que eu queria conversar hoje sobre glosas são aquelas glosas evitáveis, aquelas glosas que você pode, com algumas atitudes, algumas pequenas ferramentas, evitar ter. Para isso, nós vamos lá para a nossa lousa eletrônica e depois nós voltamos. Bem, mas afinal, o que é glosa? Eu vou usar aqui uma definição e a partir dela, eu vou utilizar essa definição para fazer duas considerações. Então vamos lá. Essa definição diz que glosa é uma suspensão de pagamento de serviços listados em uma GTO por desacordos técnicos ou administrativos em relação ao que foi apresentado para repasse. Quero chamar a atenção de duas coisas aqui nessa definição. Primeiro que a glosa, ela não é uma coisa definitiva, ela é uma suspensão de pagamento por desacordos técnicos e administrativos. Então você deve sempre recorrer de glosas. Não esqueça de recorrer de glosas, tá? Porque na maior parte das vezes você vai conseguir receber isso aqui novamente se você recursar à glosa. Outra coisa interessante é que os motivos podem ser técnicos, tá vendo? Desacordos técnicos ou administrativos, ou seja, existem dois tipos de glosa. As glosas técnicas, que são aquelas ligadas ao tratamento, à parte clínica, tá? Por exemplo, um tratamento endodôntico que não ficou muito bom, né? Não ficou dentro das normas técnicas da odontologia. E você também tem as glosas chamadas administrativas. Essas são todas aquelas coisas no entorno, né, do tratamento. Então é aquela parte mais burocrática do atendimento a convênio. Então são glosas voltadas para assinatura de guia, guias vencidas, guias mandadas fora do prazo, enfim, ok? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a parte de glosas administrativas. Depois, num outro vídeo, até por ser um assunto um pouco mais complexo, um pouco mais sensível, a gente deixa para uma outra vez. Vamos ver aqui como é que a gente pode lidar com essa questão das glosas administrativas. E aí eu vou passar para vocês 3 dicas que eu acho fundamentais para você evitar glosas administrativas, ok? Então vamos lá. A primeira dica é a seguinte: conheça e esclareça todos os processos-chave com as operadoras. Quando eu falo aqui, conheça e esclareça, é porque todo mundo na equipe precisa. Se você é a secretária, se você tem outros dentistas trabalhando com você na clínica, todos devem conhecer, todos devem ser esclarecidos em relação a esses processos fundamentais com as operadoras. E aí eu vou dar uma sugestão, né? Faça o seguinte: pegue ali, abra um Word ou abra um Excel e monte uma tabela parecida com essa aqui. Na primeira coluna, você vai colocar procedimentos e atividades, e nas outras colunas, as operadoras que você atende. Tantas colunas quantas operadoras você atende. Aqui nessa primeira coluna de procedimentos e atividades, eu queria que você fizesse um recorte daquelas tabelas que você tem das operadoras, que são bastante extensas, né? Mostram todos os procedimentos. Coloque nessa coluna apenas os procedimentos que realmente você atende no dia a dia, que você vai ver que não são muitos, né? E deixe as exceções para quando elas acontecerem. Vamos fazer um exemplo aqui. Por exemplo, restaurações em resina, que é a coisa que você talvez mais faça, né? Aqui você vai colocar informações fundamentais, processos-chave. Operadora A, período de recorrência 3 anos, né? Que é aquele período, né, que você pode repetir o procedimento, né? 3 anos. Essa operadora exige imagem inicial e final a partir de 2 faces ou mais. A operadora B, o período de recorrência dela é 2 anos, ela exige imagem inicial e final para todas as restaurações.
A operadora C, certo? O período de recorrência é 2 anos e ela não exige imagem. Isso todo mundo tem que saber, para evitar glosas, né? Um outro procedimento, tratamento endodôntico. Vamos lá. A exigência, ele pede raio-x inicial, intermediário e final. Operadora A. Operadora B, mesma coisa. E operadora C, a mesma coisa. Então, todo mundo está sabendo que tem que fazer essas 3 radiografias, certo? Raspagem supragengival. Operadora A tem um período de recorrência de 6 meses, a outra de 12 meses, a outra de 6 meses. Então, se todo mundo está sabendo, não tem por que solicitar esse procedimento em guia antes de passar desse período, ok? Exo simples, vamos lá, operadora A, exigência de raio-x inicial, a operadora B pega inicial e final, a operadora C também. Então não tem como dar confusão aqui, porque você com isso aqui, se todo mundo tiver acesso a essa informação, né, não tem como você ser glosado, pelo menos por esses motivos. E aqui você pode colocar também algumas atividades ligadas ao atendimento a convênio. Por exemplo, data de envio de guias. Então, a operadora A é no dia 2 de cada mês, a operadora B é no último dia do mês e a operadora C é no primeiro dia do mês. Ok? Muito bem. Nossa segunda dica: liste os motivos das glosas recebidas e implemente ações corretivas. Não adianta listar os motivos e ficar chorando. Tem que listar os motivos e implementar ações corretivas para que não aconteçam. E aí eu vou dar uma sugestão. Voltamos lá para o nosso Word ou Excel ou um caderno, como você quiser. Faça uma tabela assim com 3 colunas. Nessa primeira coluna você vai colocar os motivos das glosas. Na segunda coluna você vai colocar a ação corretiva correspondente. E na terceira você vai colocar um responsável, um guardião, uma pessoa que vai te responder por aquilo, ok? Por exemplo, vamos supor que um dos motivos de glosa é que a linha do procedimento ali na guia foi sem data e sem a assinatura do paciente. Qual é a ação corretiva? Sei lá, antes de remarcar a consulta, a auxiliar coloca a data e o paciente assina. Responsável, auxiliar. Outro exemplo, guia vencida enviado para pagamento. Então, sei lá, 2 ações corretivas. Colocar em uma agenda a data de validade das GTOs X dias antes do vencimento. Sei lá, uma semana antes, está lá na agenda que a guia X vai vencer, então dá tempo de fazer alguma coisa. E também checar diariamente as validades das guias dos pacientes que serão atendidos. 10 pacientes vão ser atendidos, dá uma olhada nas 10 guias, verifica qual é a data de validade delas e se precisar, dá tempo de fazer alguma coisa. Responsável, tá lá, auxiliar. Um terceiro motivo, o raio-x, né? O raio-x não foi enviado ou anexado, né? Ação corretiva. Quando a guia for finalizada, quer dizer, quando terminar todos os tratamentos, checar se todos os raios-x solicitados estão anexados à mesma. Estão anexados à mesma, tá? Põe lá o responsável, que é auxiliar, coitado do auxiliar aqui, é responsável por tudo, e é assim, porque isso aqui, olha, essas são coisas administrativas que não é necessidade do dentista fazer, né? Guias foram enviados fora do prazo, sei lá, coloca na agenda o dia de fechamento e de postagem, na agenda do paciente. Postar sempre um dia antes e tá lá, auxiliar, e assim por diante, você vai completando aqui a sua ação. Faça isso junto com a equipe para que eles deem ideias de ações corretivas aqui, ok? Não faça a goela abaixo, não, porque sempre, quando você pede opiniões, as ideias, sempre surgem ideias muito boas. 3. E última, crie uma meta de redução, um indicador de resultado e acompanhe mensalmente. Sugestão, volte lá para o Word, certo? Ou volte para o Excel, ou faça isso. Essa aqui você pode fazer até numa cartolina, né? Alguma coisa que fique visível, que toda a equipe olhe como é que está o status. Então, imaginar aqui, você criou uma glosa, uma meta, que pessoalmente eu acho que é a melhor meta que tem. A glosa tem que ser 0, qualquer coisa menos do que isso daqui não cria comprometimento, as pessoas não se esforçam, tá certo?
E aí você vai anotando. Então, em janeiro, olha, foi estabelecida uma glosa zero e R$ 1.500 de glosa. Então, não atingiu a meta. Não, vermelho. Né? Aí foram implementadas ações, foram feitos treinamentos, né? E aí conseguiu em fevereiro reduzir aqui para 975, mas a meta não foi. Em março ela caiu um pouquinho, mas ainda não caiu, não chegou a zero, não atingiu. E finalmente em abril, olha, demorou 3 meses, você conseguiu, né, a tão sonhada glosa zero. Aí, então põe lá no seu indicador de resultados aqui que foi zero, em maio também, em junho também, olha que beleza. Em julho, ó, glosa zero. E aí o que acontece? O pessoal começou a ficar desatento, né? Sentou no louro. E aí quando foi em agosto, teve R$ 300 de glosa. E olha que interessante, de repente, né? O dentista achou que foi pouquinho, foi uma desatenção, foi que ele acabou não cobrando isso, não estudando por que aconteceu isso daí, não deu muita bola, e aí em setembro, né, olha o que aconteceu, a glosa subiu terrivelmente lá, então a meta não foi atingida, e aí é hora de revisar tudo aquilo, por que aconteceu. Esse quadro mostra uma coisa interessante, é que glosa é o seguinte, tem que estar sempre de olho, tem que estar sempre controlando, tem que estar sempre atento para que ela seja zero. Ok? Bom, então só relembrando aqui as 3 dicas. Primeiro, conheça e esclareça todos os processos-chave com as operadoras. Liste os motivos das glosas recebidas e implemente ações corretivas. Crie uma meta de redução, um indicador de resultados e acompanhe mensalmente. Ok? Bom, eu espero que isso são 3 dicas simples, mas eu tenho certeza de que se você implementar essas dicas, você vai ter uma redução de glosa ou chegar, né, ao sonho da glosa zero. Eu espero que vocês tenham gostado do assunto e que isso contribua para melhorar o resultado da sua clínica. Continue curtindo o nosso canal e sucesso!